Você já parou para pensar que aquele corpo perfeito que apareceu no seu feed pode estar sabotando a sua real evolução física? Em apenas 10 segundos você vai entender como as mídias sociais podem se tornar armadilhas perigosas para quem busca saúde de verdade. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje vamos mergulhar de cabeça no impacto controverso das mídias sociais na cultura fitness, explorando desde a ascensão dos fit influencers até como encontrar seu próprio caminho de forma sustentável. Antes de começarmos, já clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe isso com seus amigos para não perder nada. E para dar aquele gás nos seus resultados, visite o site da Max Titânio e use o meu cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% de desconto na compra de qualquer produto, ou melhor ainda, no site da Probiótica, use o meu cupom EUPROPERSONALFABio para ter 15% de desconto. Não esquece também de me seguir nas demais redes sociais que estão colocadas aqui embaixo, Instagram, TikTok, Facebook e Kawaii, para você ter acesso a mais do meu trabalho pelas redes sociais com outras dicas de treinos para te ajudar a levantar seus resultados. Preparados? Vamos ao que interessa. A ascensão do Fit Influencer. O surgimento dos fit influencers ou influenciadores fitness transformou qualquer pessoa com celular em potencial guru de fitness, com mais de 320 mil influenciadores voltados exclusivamente para treinos no Instagram e 220 mil no YouTube em 2024. Segundo o levantamento de Talha Ferro, esses perfis criam uma conexão intensa com o público por meio do parasocial relationships, onde seguidores sentem que conhecem de perto a vida e as rotinas de treino dos influenciadores, aumentando a influência sobre suas próprias práticas de exercício. Há ainda o aspecto da credibilidade percebida, que em combinação de aparência atraente, expertise aparente e discurso motivacional passa a impressão de autoridade, impulsionando decisões de treino e alimentação muitas vezes sem base científica. Além disso, o crescimento de micro-influencers como audiências menores, mas mais engajadas, reforçam tendências específicas que podem não se adequar a um público amplo, fragmentando a cultura fitness em modismo de curto prazo. A ilusão da perfeição. Logo no primeiro scroll pelo feed encontramos corpos impecáveis, treinos sem esforço e receitas mágicas, mas por trás desse espetáculo muitas vezes há filtros, cortes de sequência e edições que mascaram meses de disciplina e até uso de programas profissionais de estilização de imagens. A pesquisa The Social Media Diet analisou 50 estudos em 17 países e concluiu que a internalização desse ideal fit leva a preocupações com a imagem corporal, autoobjeção e maior risco de transtornos alimentares e de imagem. A tendência apelidada de Skinny Talk em plataformas como TikTok, que promove dietas extremas e padrões de magreza quase inatingíveis, vem ressurgindo com força, especialmente após a pandemia, representando um perigo ainda maior para adolescentes vulneráveis. Como resultado, muitos espectadores relatam ansiedade corporal, frustração e até evitamento de atividades físicas, justamente por se sentirem incapazes de atingir esse padrão. A pressão para se conformar. O algoritmo das redes sociais reforça conteúdos que geram mais curtidas e comentários, criando um ciclo de urgência e competição disfarçado de motivação. Frases como perca 5 quilos em 2 semanas ou abdômen definido em 30 dias promovem resultados velozes, mas fomentam comparações constantes e insatisfação crônica com o próprio corpo. Estudos mostram que até 17,7% dos seguidores do Fitspiration podem desenvolver comportamentos de distúrbio alimentar e 10,3% apresentam sinais de exercício compulsivo, evidenciando o risco real de saúde mental e física. Para piorar, quando um usuário consome esse tipo de conteúdo, o feed logo passa a mostrar mais do mesmo, reforçando metas estéticas em vez de metas de bem-estar. Essa pressão não se limita à estética, ela pode minar a motivação intrínseca, transformar o exercício em punição e interferir na qualidade do sono e do humor, como apontam revisões sobre a cultura fitness e saúde mental. Encontrando seu próprio caminho. Para escapar desse ciclo vicioso, o primeiro passo é definir metas pessoais que façam sentido para você.
considerando seu estilo de vida, histórico de saúde e preferências. A técnica SMART, meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal, já comprovou aumentar a adesão a programas de atividade física e reduzir desistências, segundo a meta-análise de Schultz e outros colaboradores em 2004. Mais recentemente, um estudo de 2024 comparou metas de processo de resultados em grupos sem meta, mostrando que indivíduos com metas de processo que são focadas no comportamento diário tiveram níveis de motivação e na permanência no programa significativamente e maiores do que os demais. Além disso, pesquisas sobre Open Goals indicam que quando objetivos permitem flexibilidade, como faça o seu melhor em vez de caminhe 5 quilômetros, a perseverança e o prazer na atividade podem aumentar, principalmente entre iniciantes. Outro ponto-chave é cultivar a autodeterminação. Entenda o seu porquê mais profundo, seja saúde cardiovascular, energia para o dia a dia ou bem-estar mental, e use isso como combustível em dia de desânimo. Vida além do feed. O seu aprendizado não precisa se limitar ao conteúdo online. A literatura científica e os profissionais certificados, como professores de educação física, fisioterapeutas e nutricionistas, são fontes essenciais para orientar treinos e dietas de forma segura e eficaz. Programas de abordagem holísticas que combinam componentes físicos, emocionais e cognitivos mostraram melhorar a alfabetização física e a autoestima em adultos inativos, conforme o estudo piloto de Roller e Johnny em 2019. Incluir práticas complementares como meditação, respiração diafragmática ou atividades mente-corpo não só potencializa a recuperação muscular, mas também regula o estresse e melhora a qualidade do sono. Nunca subestime o poder de uma comunidade real. Grupos de treino presencial ou online, desafios com amigos e feedback de um profissional podem manter a consistência e a motivação lá em cima. Fazendo essa reflexão, eu lembrei daquela frase categórica do Tio Ben no primeiro filme do Homem-Aranha, onde ele diz: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ou algo assim. Você já deve ter assistido, então você sabe o que eu estou falando. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu, como profissional de educação física, graduado, eu cansei de ver pessoas sem a devida formação, sem ter estudado devidamente para passar esse tipo de informação, tendo grande hype na internet. Eu resolvi agir. Ou seja, o problema é que não adianta você ficar criticando pessoas sem formação, sem o conhecimento para tal, se você tem o conhecimento, se calar. O mal prospera quando os bons se calam. Então eu decidi, com a minha formação, com os meus conhecimentos, começar a usar a internet como uma ferramenta, ao invés de simplesmente ficar apenas buscando informação. Resolvi deixar de ser um espectador e decidi ser protagonista. E é por isso que eu, com a minha formação, com a minha graduação, os meus conhecimentos, os meus estudos, resolvi entrar em ação. Resolvi começar a entrar nessa vida de produtor de conteúdo para justamente trazer informações qualificadas para ajudar pessoas a melhorar a qualidade de vida, a melhorar a saúde. E eu vejo muitas vezes colegas de trabalho apenas criticando influenciadores, os fit influencers, os influenciadores fitness, mas muitas vezes esses colegas que têm toda a capacitação teórica não fazem nada. E muitas vezes fica uma crítica aqui, tá, pessoal? Uma crítica séria, sincera mesmo. Eu vejo muitos desses colegas não fazendo absolutamente nada para mudar isso. Se calam, e como falei anteriormente, repito, o mal prospera quando os bons se calam. Então fica a minha crítica para você, meu colega de trabalho, que se você realmente tiver de saco cheio de ver fit influencers ganhando uma bolada de grana, enquanto que você está aí se lascando, passando sufoco financeiro, começa a agir. Por que você não utiliza também a internet como a sua ferramenta de trabalho e abre um pouco mais a sua cabeça para expandir os seus conhecimentos, levar os seus conhecimentos? Eu
Gosto muito do trabalho presencial, nada supera o trabalho qualificado de um personal trainer, de um professor de sala, mas você pode sair um pouco dessa casinha e expandir os seus conhecimentos. Então, fica a minha dica aí. Se você tem poder, se você tem conhecimento, coloca isso em prática. Usa a internet como a sua ferramenta de trabalho também. Tudo bem? Então, vamos parar de ficar reclamando dos fit influencers e começar a agir mais. Essa é uma dica sincera, uma crítica sincera que eu gostaria de fazer de fato, para pessoas que apenas reclamam e não acrescentam em porcaria nenhuma, já que muitas vezes eu vejo colegas reclamando e xingando até mesmo outros colegas que fazem um conteúdo, falando que estamos fazendo desinformação, mas você que tem conhecimento, por que você não coloca isso em prática? Por que você não faz os seus conteúdos também? Então, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E você que já está na área, muito cuidado com aquilo que você anda colocando no ar, tudo bem? Porque você tem sim o poder de influenciar as pessoas, positiva ou negativamente. Então seja muito consciente do tipo de informação que você está colocando. Meu caro coleguinha influenciador fitness, muito obrigado por chegar até aqui e te espero nos vídeos recomendados que estão aparecendo agora na sua tela. Tá? E não esquece também de me seguir nas demais redes sociais que estão aqui embaixo, Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii, para ter acesso a outros tipos de conteúdos, para levar ainda mais os seus resultados com outras dicas mais direto no ponto ainda. Valeu, a gente se vê.